O judô, ele mudou muito, sabe, na minha vida, porque o professor Oswaldo, né? O professor Oswaldo Pinto Rezende, acabou o projeto, agora é particular e ele não me cobrava. Eu participava dos campeonatos brasileiros, ele é quem pagava. Olha que coisa. Os kimono, minha mãe rasgava, quando eu não queria que eu treinasse, ela rasgava os kimono. Aí uma vez meu kimono novinho, rapaz, trançado, primeiro kimono meu. Minha mãe rasgou. Falei, eita, põe a golinha pra lá, tudo rasgado, levava agulha e linha pra costurar dentro do dojo. Costurava, botava pra treinar, botava de novo, kimono fedendo, rapaz. Porque minha mãe não dava pra lavar o kimono. Porque na cabeça dela, esse negócio era pra brigar na rua. E eu, rapaz, eu vim agora. Até que, quando eu saí do exército, que minha mãe foi embora, que eu entrei na polícia, foi quando eu comecei realmente a comprar meu kimono, ajeitar minha vida. O direito ele está em tudo e na política mais ainda. Estamos na expectativa do TSE publicar as resoluções que vão, né, determinar as regras da eleição. Essas resoluções elas ainda não foram publicadas, né, foi publicado só uma minuta que trata ali sobre algumas questões. Enfim, um ano que promete bastante debate, né, e é muito interessante a sociedade estar disposta a debater sobre política. E a eleição municipal, ela é a mais importante, né? Eu quero aqui mencionar o deputado estadual Inácio Loyola, deputado por Alagoas. Ele fala assim, que a eleição municipal, ela é a base, ela é o alicerce de tudo, né? É onde os deputados vão fazer as suas bases eleitorais, é onde os governadores vão fazer as suas bases eleitorais, é, e, e é também onde os debates eles são mais específicos, né? Porque as pessoas elas estão mais próximas ali dos problemas e elas discutem, né, sobre aqueles problemas que estão mais próximos dela. É como as pessoas entram em dívidas, né? Normalmente, por problemas emocionais, comparação com os outros. Querer viver um padrão acima do que você pode. É comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim, o fulano comprou um carro tal, então compra também aquele carro. Então as pessoas muitas vezes elas tomam decisões por impulso, elas compram coisas que não estão planejadas e aí elas amargam as consequências lá na frente, que é uma vida totalmente desequilibrada. Uhum. Então é preciso você estruturar aquilo que você vai gastar, planejar o que você vai gastar, para que você tenha mais controle sobre o seu dinheiro. Tome para você, de novo, o poder de decidir como você vai gastar seu dinheiro. Então, pague o que você tem, vá pagando, deixe de fazer dívidas e deixe chegar o momento que você tenha controle de novo sobre o seu dinheiro. Porque quem compra à vista compra mais barato, quem compra à vista tem mais condições de comprar até um produto melhor por um preço mais baixo. Então a gente precisa mudar um pouco essa cultura, né? De comprar para pagar depois. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, que eu, assim, me apaixonei. É muito gratificante uma mulher pegar o espelho e, tipo, ela se emocionar. Pessoas que são mais simples, que não têm o hábito de se maquiar, que a extensão de cílios dá a impressão que você está maquiada, que você já acorda arrumada. Então, você pegar, fazer a extensão de cílios mais natural, tipo, tem cliente que pede mais natural, e eu vou e faço. E quando ela termina, ela, meu Deus, como eu tô diferente, parece que eu tô arrumada, parece que eu tô maquiada. Então, assim, é muito gratificante você elevar a autoestima da mulher. Principalmente de mulheres sofridas, que não tem tanto hábito de se arrumar. Porque às vezes tem muito filho, às vezes o esposo em si não gosta, às vezes é mais bruto. E quando elas começam a enxergar que não, que você pode sim se arrumar, por mais que você não vá pra festa, por mais que você não tenha hábito de estar saindo, que é simples, mas que vai elevar sua autoestima. Então, assim, é muito gratificante você ver ela, tipo, sair assim, sorrindo, que tem horas que eu termino assim, eu fico emocionada. Eu digo, meu Deus, como é simples e como é bom elevar a autoestima da mulher, né? Então, pra mim, foi uma das melhores profissões que eu passei, né? Por todas as profissões que eu já passei, foi por várias. Para mim, a mais gratificante é ser lash designer, porque você consegue levar a autoestima, você vê o brilho no olho delas. Quando dizem que mãe deveria ser eterna, não vejo exagero algum. Porque pessoa mais especial na terra, não vejo de jeito nenhum. Conselhos, puxões de orelhas, risos e abraços sem fim.
Uma mãe tem o poder de fazer tudo, até na dor botar um fim. Já se passaram tantos dias e eu sinto a tua falta, maninha. A distância entre nós me maltrata, mas a ordem é ficar em casa. E a senhora me ensinou, filha, atenção, a ordem foi dada. Foi uma autoridade que falou. O caminho é obedecer, para que ao fim desta pandemia, minha maninha, a gente possa então se ver. Mãe, eu amo você. Antes de ser professora, eu tenho uma história. Eu sou pessoa, sou filha, sou mãe. Professor erra, a gente tem as fraquezas, tem coisas que você sabe mais do que eu. Também tem essa ideia. Como eu falei, criação interativa, porque a gente estava em ação, né? Tentando ter essa interação. E aí mostrando o professor com todos os seus medos. Isso. Com todas as suas fraquezas. Que não era só aquele aluno que estava passando por isso. Nós também estávamos precisando de aconchego, a gente estava precisando de apoio, porque nós estávamos sofrendo as mesmas agonias. E aí, novamente, a ciência, a arte, a educação e fé era o que estava nos mantendo. O podcast, o Nexus Podcast, como eu já tinha comentado, é um negócio. A gente quer mostrar histórias e pessoas que evoluíram, não sei o quê. Mas a gente também, como negócio, e a gente agradece aos patrocínios que já tivemos até agora, esperamos mais, mas a gente quer mais patrocínios. A gente não quer só falar da pessoa que foi entrevistada e que ela alcançou, mas a gente também acredita, assim como grandes podcasts que a gente já comentou, eles são patrocinados e eles existem e continuarão existindo por conta dos patrocínios dele. E nós, assim como o Jonatas também, precisamos de patrocínio para continuar contando essas histórias. É importante, a gente acredita que é importante para que outras pessoas conheçam mais histórias, mas para que a gente consiga fazer isso, também é necessário que o Nexus Podcast continue existindo, assim como o podcast do Jonatas. E sem patrocínio, assim, isso não é possível. Agradecemos demais a todo mundo que já ajudou até aqui. Queremos que continuem ajudando, queremos que ajudem mais. Estamos esperando o convite, não sei, a proposta que foi enviada para que a gente faça negócios. O risco que a gente mais corre é de... ainda não tive esse trabalho, né? É só uma eventual hipótese. De algum convidado ofender a honra de uma terceira pessoa que esteja ali na pauta, né? Da pergunta, do roteiro. Vou tentar explicar de uma forma mais prática. Se um convidado, por exemplo, xingar alguém, falar um fato que não aconteceu, que ofenda a honra de uma terceira pessoa, entendeu? Aí eu sempre fico atento a isso, a essas questões de xingamento, de fatos que não são verdadeiros, ou mesmo que sejam verdadeiros que não podem ser falados, para que não venha a gerar alguma ação penal, né? Contra o podcast e até contra o próprio convidado. Entendeu? O risco maior que eu vejo assim, de uma questão jurídica é essa. E minha atenção é baseada nisso, em sempre ficar focado se vai acontecer algum deslize por conta do convidado, para que não xingue ninguém, não fale mal, entendeu? Não propague nenhuma notícia falsa. Tranquei a faculdade no intuito de vir para aqui para Canidé, para abrir um Porto Banés e depois voltar a fazer minha faculdade de enfermagem. E até o momento não voltei, não pretendo mais voltar, porque me apaixonei pelo ramo de empreendedorismo, sendo que desde pequena eu empreendia. Eu ainda pequena, eu saía com cesta de doces de casa para vender na porta das escolas. E sempre fui muito econômica em tudo que eu ganhava. E eu sigo com essa mesma economia até hoje na minha vida. Eu acho que se não fosse ela, a gente não tinha conquistado tudo que a gente conquistou até hoje. O direito em si, ele é o resultado de um conjunto de fatores normativos e institucionais que tem o objetivo de neutralizar ou então de administrar
as contingências humanas ou as relações humanas, as adversidades e as complexidades sociais. O direito, nesse sentido, ele assume um papel de sistema social, um subsistema social. Dentro do sistema social, o direito é um subsistema social responsável por lidar com essas contingências, com essas complexidades das relações humanas. E o objetivo principal, o objeto principal dessa administração são os tribunais, e dentre eles, seja do Tribunal de Justiça Estadual até o Supremo Tribunal Federal. E aí o que acontece? Dentro de cenário político, seja ele qual for, o judiciário ele tem o objetivo principal de lidar com essas complexidades e administrar da melhor forma possível. Então, dentro de um patamar de importância, a política, na verdade, deveria estar em patamar de igualdade com o judiciário, de modo que o judiciário, por ter sua função principal, o poder de estabilizar essas complexidades sociais, essas complexidades dentro desse subsistema, ele tinha a função de apaziguar e de estender, na verdade, a sensação de conforto com as expectativas que a gente tinha dentro desse cenário político. Foi. Devido à pandemia, João, né? eu tive um problema sério, questão de ansiedade, essas coisas durante a pandemia, entendeu? E tinha uma coisa que a gente fazia muito lá no ponto, que era empréstimo, não era, Brenda? A gente emprestava muito. E assim, como toda grande empresa tem mudança, no Banese também houve algumas mudanças. E mudanças vêm para bem, mudanças vêm para o mal, mudanças impacta mais em algumas pessoas, impacta menos em outras, e no nosso caso impactou muito. Chegada de Pix, as autenticações diminuindo. Aí foi através dessa doença, né, que eu acabei adquirindo, que a gente começou a pensar em outro ramo. Que foi onde veio a ideia de vender telefone. A minha primeira conversa foi com o atual gerente do Banese, que é Cláudio. Eu disse a ele que ia vender iPhone. E tipo, foi assim, uma coisa que quando eu falei pra ele, Cláudio, vou começar a vender iPhone. Ele olhou assim pra mim e disse, tô precisando de 8 Plus. Até que tá. Cara, eu olhei assim pela janela do banco e disse, meu Deus, é isso mesmo, velho. Assim, sempre com Deus na frente. Aí, sem Deus na frente, nem tente. Então coloque, independente do ramo. Cara, não, eu vou vender... E se sei não lá, der vou vender certo, chiclete, tente eu vou- novamente. Sempre persiste. Por exemplo, já aconteceu sem querer desligarem a luz. Apagou tudo lá. A gente, na hora o desespero foi grande, porque a primeira coisa que passou na cabeça, acabou a energia. Mas, por exemplo, primeiro episódio, marcação de tempo. A gente bolou lá uma estratégia, fez, mas na hora de se comunicar não sabia exatamente como, aí ficava meio assim perdido. Um barulho lá fora a gente não sabia o que era. Pessoas conversando, a gente às vezes, eu, né, particularmente, perdi um pouco o foco. Alguma coisa caiu no chão, entendeu? Então, vários pequenos detalhes já aconteceram e a gente foi ganhando a experiência de entender que é normal. Por exemplo, também, às vezes, vamos pedir para passar alguma coisa na tela. E até de fato passar algo na tela, ficava aquele silêncio. Então, foi a experiência desses episódios gravados que foi nos ajudando a ter experiência e nos conduzir. Então, acho que quando chegar no ao vivo, vai ter empecilho, vai ter, mas a gente já meio que já sabe um pouco como contornar a situação. E eu acho que uma das melhores formas é tornar a situação cômica. Deu um desastre, a gente começa a rir e naturalizar, né? Inclusive, isso aconteceu muito já. aconteceu Já. muito. É, 2007 o Canindé começou, né? Foi, como eu falei anteriormente aí, que foi o profissional. 2007 não conseguimos nada. 2008 sim. 2008 aí fomos vice-campeão. Não pelo vice, mas sim pelo acesso, né? Que foi uma coisa inesquecível e para Canindé, para jogar a primeira divisão do Sergipano, onde veio para cá, veio Confiança, veio Sergipe, veio Itabaiana e todo mundo pôde ver o Confiança de perto, veio o Sergipe de perto. Então ali foi um feito inédito para Canindé, para mim também, mas para Canindé, né? Foi legal. Teve um título também sergipano pelo Confiança, 2014, 2015, bicampeão sergipano. Mas no caso eu já fui pro Confiança em 2014, mas só que já tinha terminado o sergipano, ele já tinha sido campeão. Fui campeão em 2015. Joguei a Série D, subimos para a Série C. Aí joguei ainda 3 jogos pela Série C. Aí foi na hora que eu saí do Confiança. Mas o título mesmo, para mim, foi o campeão sergipano. Pelo Confiança. E o acesso à Série C do Brasil.
a verdade ela cabe em todo lugar. Então, assim, tem pessoas que gostam de ser enganadas, mas tem outras que não. E elas guardam. Então, assim, que ganhe ou que perca é com a verdade. Então, para mim, o importante é isso. É você poder chegar na casa do pai de família e lhe receber bem. Se vai lhe acompanhar ou não é outra coisa. Mas só em você ter as portas abertas para sentar, bater um papo. E eu acho que a gente tem que saber diferenciar essas questões de política, né? Amizade é uma coisa, política é outra. Nem sempre aquela pessoa vai poder lhe acompanhar. Nem por isso aquela pessoa vai deixar de prestar, né? Eu vejo a política dessa forma. Tem pessoas que veem de uma forma diferente. Mas essa é a minha forma. Eu respeito a forma deles verem. Essa é a minha forma de ver a política. É ir com a verdade, falar a verdade e ter as portas abertas para que eu possa voltar lá e, mesmo que a turma não me acompanhe, mas a gente possa ter aquele diálogo sadio e verdadeiro. O seu logotipo não precisa ter o que você vende. A Apple não vende maçã. O logotipo deles é uma maçã. A Lacoste não vende jacaré. Mas é um jacaré. Então, nem sempre você vai precisar colocar literalmente o que você vende no seu logotipo. Pode ser apenas o que você quer transmitir. O meu logotipo, ele é um misto de borboleta. São duas borboletas entrelaçadas. Porque a borboleta é vista como um símbolo de liberdade, de delicadeza. Quando eu uni duas borboletas, a minha ideia era de mostrar realmente com aquele símbolo básico que realmente eu estou ali unida com o meu cliente. Então eu quero que o meu cliente evolua como uma borboletinha. O que você fizer de ruim não é para a empresa, não. É para você, como profissional, como pessoa. Cara. Cara. Aí você disse que tá passando aqui uma temporada, que não precisa fazer isso. E que daqui a pouco você sai fora. Quanto tempo tem aqui, cara? Só um exemplo. 6 meses. Você aprendeu o quê, meu brother? Você sabia o quê quando chegou aqui? Nada. E sabe o quê? Nada. Quem perdeu foi você, meu brother. Quem perdeu foi você. Você perdeu a oportunidade de aprender. Ah, mas eu não quero fazer isso. Você não quer estar fazendo há 6 meses. Se você ficar 6 anos, 60 anos, o resto da sua vida fazendo isso, sem aprender, velho. Sem aprender. Aprenda, meu irmão. Vai botando as oportunidades dentro da sua sacola. Vai enchendo sua bolsa. Você não sabe a sua caminhada, não. O controle de pânico é que vai me dizer qual é o grau que você tá do trauma, entendeu? É bem interessante. Mas você tem aquele certo bloqueio, depois você faz, porra, não, eu tô conseguindo respirar, por que eu vou ficar travado na água, né? Mas é isso, é controle de pânico. Tudo é controle de pânico. Se você se manteve calmo, você vai sair de qualquer situação. O que acontece no afogamento é a galera aspira a água antes, submerso, aspira, isso é que vai fazer ele dar um pânico. Porque você vai aspirar água pela narina, entendeu? E isso, meu irmão, para você voltar ao controle normal, é complicado. Porque hoje, o problema é que às vezes as pessoas limitam muito as profissões. Ah, direito é só advogado. Um professor só vai fazer isso. Limita muito. Mas se você for olhar ao pé da letra, se você tiver um olhar mais amplo, na verdade, o direito ele abrange muita coisa. Então, hoje tem pessoas formadas em direito, advogados que prestam consultorias para empresas de inovação, advogados que têm agência de marketing jurídico ou marketing para empresas mesmo, sem ser jurídicas. Então, assim, o direito é algo muito amplo. E, de uma certa forma, eu consegui associar tudo isso. Hoje, a gente tem uma empresa que trabalha com contratos, então, a minha profissão já me possibilita, já facilita para que a gente faça isso da forma correta, essa questão de contratos, e também a questão do compliance, que é também um tema bastante atual, que é você estar em conformidade. Todas as empresas devem estar em conformidade com as leis, com as normas, doutrinas. Então, o direito ele também me ajuda muito nessa parte. Ele ajuda a nossa caminhada, a nossa empresa, muito nessa parte também do compliance, de estar em conformidade, fazer essas coisas tudo direitinho. Em relação a querer me envolver e querer estar lá, não só de fato pelos meus projetos, de querer colocar ele em prática, né? Não viver só guardado em gaveta, como diz o ditado. Também teve a questão da minha mãe. Eu vi que ela precisava mais de apoio na área. Quem tem, né, CA? É uma
doença muito complicada. E, tipo, eu pensei, aquelas pessoas que não têm conhecimento, eu fiquei imaginando, se eu que tenho conhecimento consigo correr atrás, né? Me sentir ainda uma inútil, digamos o termo entre aspas. Imagine quem não tem o conhecimento, quem acaba esperando por outras pessoas para poder conseguir algo para si. Então, aí isso me deu mais, como que digamos, força, mais coragem, mais vontade. Porque eu não só pensei na minha mãe, não só pensei em mim, não só pensei no próprio umbigo. Eu pensei, imaginei outras pessoas, né, mais carentes. Eu tenho família em Aracaju, e quem não tem, como que faz? Como corre atrás lá? Como para quem liga? Para quem recorreu a uma situação que deu errado? Aí eu já até montei um projeto em prol dessa situação, para ajudar as pessoas mais carentes a procurar melhoria para elas, ver onde procurar, o que ter em situações naquele momento, para poder conseguir ter aquela sua autoajuda, tanto para si quanto para sua família. E os apelidos eles já vêm de muito tempo, porque antigamente sabemos nós que a capoeira já foi proibida, né? Capoeira foi crime, foi colocado na lei. O primeiro Código Penal da República de 1890, né, colocou a capoeira como crime, né? Que era o código era dos vadios e capoeira. Então, fazer nas ruas ou em praças públicas exercício de agilidade corporal, conhecida pela denominação capoeiragem, pena de prisão celular de 2 a 6 meses. Aos chefes ou cabeça, né, que eram os líderes dos grupos, a pena era em dobro. E os apelidos eram para esconder a pessoa, o capoeirista dos policiais. Ou seja, todos os capoeiristas me conhecem como Carcará, né? Mas a sociedade em si, que não é capoeirista, me conhece como Willis. Ou seja, se o policial fosse perguntar a alguém da sociedade, a alguém, quem era Carcará, rapaz, Carcará não conheço não. Ou seja, os capoeiristas como é que fala? Se protegiam entre si através dos apelidos. Quando eu li aquele versículo, acredito que de João, que ele fala assim, Jesus falou que aquele que me ama, ele obedece aos meus mandamentos. A pessoa fala assim, eu não tenho religião, mas eu amo Jesus. Eu não tenho religião, mas eu amo Deus. Talvez não é pela igreja, mas talvez a sua vida diga o que suas palavras não estão dizendo. E ali eu acredito que foi muito confrontante para mim. Eu já tinha ouvido várias vezes, mas eu tive o que a gente chama de revelação. É quando você lê aquilo, mas você recebe algo que é novo para você. E aí eu pensei assim, poxa, será que eu realmente amo o Senhor? Se a minha vida ela tá pela metade? Se o que eu tô entregando não é 100%? Se eu não sou 100% transparente com as pessoas e comigo, sabe? Se eu tenho tanta coisa para ser trabalhada, se eu tenho tanta coisa para ser resolvida, talvez seja mesmo uma hipocrisia da minha parte pregar um Deus, né, que faz aquilo que eu ainda não vivo. E a minha oração aquele dia foi, Deus, não me deixe falar sobre coisas que eu não vivo. Isso foi a virada de chave, assim. Aquilo que mudou a minha mente foi quando eu entendi que eu queria viver aquilo, falar sobre aquilo que eu realmente vivia. E é legal você ter história de pessoas para contar, mas não é legal você viver de história de pessoas. São as matérias apelativas, outras sensacionalistas, né? E assim, infelizmente a sociedade ela acaba sendo um pouco manipulada por esses meios, né? Pega uma matéria, muda ali a manchete para o objetivo de levar o leitor até aquele link, aquele clique lá no site, que ali conta como visualização. E quando a pessoa chega lá, se decepciona porque realmente o título não condiz com a matéria. E é algo que eu tenho comigo como ética e como respeito aos leitores, né? Quem acessa o Jornal do Sertão já sabe a linha do Jornal do Sertão. Tem gente que, pra mim eu tô cheinha e tal, tá ok, beleza. Eu tô magra, tá ok, beleza. O que a gente trabalha na estética, a primeira coisa que tem na nossa anamnese lá é queixa principal. Então, eu vou tratar o quê? Sua queixa. Se, eu tô magra ou eu tô... E se não é uma queixa, a gente não vai trabalhar. A gente vai trabalhar em cima da sua queixa. Daquela disfunção estética que tá lhe causando, né, algum incômodo, né? Você se olha no espelho e vê alguma coisa que incomoda, tô com uma ruguinha aqui, tô com uma mancha aqui, acho que minha pele tá com aspecto derretendo, que é a flacidez com o tempo que a gente vai adquirindo. Então, a gente trabalha em cima dessa queixa da paciente. Então, você se olha no espelho, você não gosta de alguma coisa, a gente vai trabalhar em cima daquilo, né? Eu agradeço pelo não que me deram, né? Porque foi através do não deles que me impulsionou e me incentivou a ser melhor. Se eu acho
se Deus tivesse permitido, né, de eu estar ali ainda, eu não teria o que eu tenho hoje, eu não teria a mente que eu tenho hoje, entendeu? Então, muitas vezes o não só serve para... Só serve não. O não é necessário para nos impulsionar em muitas coisas, entendeu? O não é essencial. O não é essencial na nossa vida. Pra gente melhorar, pra gente se dedicar, pra gente ser tudo. É o não, velho. O não, eu acho que tem que ser a base de muitas coisas pra gente. Eu sempre gostei muito, né, de discutir a política, de discutir eu entendo que a política ela está envolvida em tudo, né? E aí cabe fazer uma citação de Platão. Platão dizia que o castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus. Então nós não temos alternativas. Como assim? Ou a gente ocupa os espaços ou eles serão ocupados. Na política não existem espaços vazios. Esses espaços serão obrigatoriamente ocupados. Nós teremos 11 vereadores, nós teremos prefeito, nós teremos um vice-prefeito, né? E aí mais 2 anos nós vamos voltar para deputado estadual, deputado federal, 1 ou 2 senadores alternando, um governador, nós vamos voltar para um presidente. Ora, Uma coisa que eu aprendi, muita gente quer entrar na área de comunicação, de rádio, você tem que ser você. Mas cada um tem sua vibe. Não adianta eu imitar uma voz, por exemplo, de Celso Portiolli. Não adianta eu imitar, tem que ser eu. Entendeu? Eu sou um locutor pra cima. Entendeu? Eu gosto de animar a galera, gosto de brincar. E escutando. Vendo o vídeo, vendo o seu timbre, como é o seu modo de chegar, qual é o tom que você vai ler. Você vai aprendendo. Cada dia você vai aprendendo. Você quer entrar, você que tá em casa, tá aí quer ser locutor, quer ser, porra, eu queria ser um cara apresentador de palco. Cara, não é fácil não. Esse microfone é uma arma. Se você falar qualquer coisa, já era. Você vai manchar seu nome. E mais para você poder ter esse dom, meu dom, fala assim, é Deus. Deus dá o dom para cada um. E eu sempre agradeço a Deus o dom que Ele me deu, minha voz. Mas eu peguei, vou captar, eu vou dar uma olhadinha aqui, vou estudando, escutando, vendo, vou para uns shows para ver no locutor como é que se apresenta. Eu gosto de ver como é que se apresenta. Não consegue compatibilizar uma prática esportiva com maus hábitos. Isso. É muito difícil. Beber, consumir álcool de maneira reiterada é totalmente incompatível com a prática de artes marciais ou de qualquer esporte que seja. E essa questão de você forjar o campeão através da rigidez, que em muitos casos é necessário, você não forja apenas o campeão. Você forja o homem, você forja o cidadão, o pai de família, né, o trabalhador. Você, trabalhador, você, trabalhadora, você é muito importante, mas muito importante para a sociedade aonde você está, para a sociedade na qual você vive. É dia de nós refletirmos sobre o nosso papel dentro dessa sociedade, sobre o nosso papel enquanto trabalhador, enquanto trabalhadora, seja do campo, seja da cidade, seja servidor público, seja trabalhador do comércio, das indústrias, não importa. O importante é que você é trabalhador, que você é trabalhadora. Eu não consigo fazer nada que eu tenho que fazer aquilo repetitivo. Nem se fosse para mim viver só de unha, nem se fosse para mim viver só de administração, eu não conseguiria. Então, eu sempre tenho várias profissões por causa disso. No momento que eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Vai ter um momento que eu vou querer fazer outra coisa, e eu vou fazer outra coisa. Porque eu acho que você tem que estar preparado. A oportunidade vem para quem está preparado. Então, se você não se prepara, você perde as oportunidades. E elas não batem na sua porta mais de uma vez. Então, assim, quando a oportunidade chega para mim, eu abraço. Porque eu penso assim, se ela veio para mim é porque eu mereço. Eu não sou aquela pessoa que diga, não, eu não posso. Não, eu posso. Se chegou para mim, é porque eu posso. Eu tenho capacidade de fazer. Então, eu sempre estou nesse dinamismo. boa noite. اسمي لبيب سمايل لبيب من مصر، محافظة بني سويف، مركز ببا. 42 سنة، متزوج من برازيلية. E é mais ou menos assim, ó. E quem diria que te pedindo beijo viraria tudo isso aqui? E de
repente balançou a minha mente, do jeito que ela olhou pra mim. E eu não sei como vai ser daqui pra frente. E eu só sei que eu quero você pra sempre aqui. No meu abraço, nós dois um quarto, o corpo suado de tanto fazer aquelas coisas. E sabe o que eu acho? É que eu combino demais com você. No meu abraço, nós dois um quarto, o corpo suado de tanto fazer. Quando a gente trabalha na emergência, uma coisa que a gente chega à conclusão é de que ninguém é super-herói, né? Por isso que a gente trabalha em equipe, por isso que a gente pede ajuda. Faz parte até dos protocolos de atendimento da gente, né? Quando a gente se depara com um paciente inconsciente, pedir ajuda, porque a gente não vai conseguir resolver o problema sozinho. É uma das profissões mais importantes que a gente tem, né, na área da saúde. Sem a enfermagem, o sistema de saúde para. Se a enfermagem parar, tudo para, porque o enfermeiro, ele é o centro, né, num hospital, na unidade básica de saúde, ele é o gestor, ele faz assistência, ele programa. Então, a enfermagem, ela é muito facetada, né, a gente pode fazer muitas coisas e faz muitas coisas, e a gente faz isso muito bem. Nós somos excelentes no que fazemos, né. Eu tenho um cliente que eu faço laço para ela quando estava na barriguinha ainda. Hoje está com 3, 4 anos e ainda assim eu faço lacinho para ela. E eu amo. Amo de paixão. Muito, muito feliz. Existem mensagens que eu recebo que vale mais do que certos pagamentos, sabe? Você ter o seu trabalho reconhecido, ter o seu trabalho valorizado, é muito gratificante. É muito, sabe? Tem cliente que diz, Isa, você deixou a minha filha ainda mais linda. Que peça perfeita, que trabalho magnífico. Minha gente, para nós, laceiras, isso é grandioso. É muito lindo. Agora, Mas traumas, sentimentos, eles são para seres humanos. Os seres humanos não faz acepção de sexo, tanto homem quanto mulher. Eu creio muito em uma geração de homens que eles vão entender a cura, eles vão entender o posicionamento deles, a hombridade, a masculinidade, para aqueles que seguem esse caminho, mas também que eles têm sentimentos que não precisam ser reprimidos. Que a mulher, ela é acolhedora, ela é nutridora, ela é amável, ela é o afago da casa, em todo o sentido. E o homem, ele é, ao meu entender, eu creio muito nisso, né? Estudo muito sobre isso, é comprovado em muitos setores. Ele tem aquele posicionamento que traz pra gente a segurança, a firmeza. Então, são ambientes assim que vão fazendo pessoas sendo criadas, crianças sendo criadas mais seguras, mais firmes. O homem sabendo o papel dele, a mulher sabendo o papel dela. E não precisa necessariamente lá na frente precisar de intervenção para ser curado de algo que não foi resolvido na infância. Falei, não tem como a gente não deixar de levar o nome de Jesus. Eu acho que seria contra mim, porque hoje eu estou de pé realmente, porque Deus, ele me tirou de um quarto onde eu estava. Então, o que eu passei, onde eu estava trancada em um quarto, que Jesus me encontrou ali através de pessoas que chegaram até mim, então eu quero levar isso para outras pessoas. Porque nós entendemos que tem pessoas que só um abraço cura. Tem mulheres, Jonas, que tinha 12 anos que tomava medicação. O que ela precisava, o remédio já curava. Mas existia outra área que precisava ser tratada. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Ela estava em desequilíbrio, porque ela estava tratando o emocional, ela estava tratando a mente, não é isso? Mas e o espiritual? Ela olhou para mim e disse, Branquinha, eu sei porque eu estou assim há 12 anos. E eu falei, por quê? Ela disse, porque tem várias coisas no meu coração que eu preciso ser liberta. E uma das coisas, eu preciso perdoar. Então existia uma prisão espiritual.
naquele lugar. E através da palavra de Deus, através do nome de Jesus, através da autoridade que Ele nos deu, foi libertada. Então, esse projeto que saiu do papel, nós estamos trabalhando, né, para que mais e mais mulheres elas venham ser tocadas, né, venham receber uma esperança, né? Muitas das vezes tem mulheres que não tem nem mais esperança nem de vida, né? E o nosso objetivo é esse, né? É levar um pouco de esperança para essas mulheres através do projeto, através das profissionais que estão nos apoiando, que Deus tem tocado nos corações, né? Hoje eu sou grata por tudo que eu tenho hoje, graças a Ele, a minha filha, que ela me deu a oportunidade, né? Porque hoje eu cresci através dela, porque eu engravidei, gravei os vídeos, e através dessa gravidez, da maternidade, foi através disso aí que eu cresci. Sei que é difícil, mas cada fase que a pessoa tem é uma coisa assim, muito querida. Passa tão rápido uma gestação que hoje em dia a pessoa, num piscar de olho, a criança tá grande. Então, você mãe que engravidou, por mais que difícil que seja, aproveite a fase. Todas as fases aproveitem. Se ela nasceu o primeiro dentinho, fique feliz por tudo. Todas as fases querida. Se você soubesse que amanhã eu não estaria aqui, me abraçaria mais apertado e permaneceria ao meu lado, mesmo nos momentos que os meus erros falam mais alto que os meus acertos? Se você soubesse que amanhã eu não estaria aqui, deixaria um pouco de lado os meus defeitos, compreenderia as minhas fraquezas e enfrentaria comigo os meus receios? Se você soubesse que amanhã eu não estaria aqui, jogaria para bem longe as besteiras que nos afastam e enchem-nos de tristeza? Aproveitaria melhor a nossa existência e seria presença em qualquer circunstância, independente das discrepâncias de opiniões, personalidade, escolhas e pensamentos? Se você soubesse que amanhã eu não estaria aqui, evidenciaria menos as minhas culpas e reconheceria a minha luta para ser cada dia melhor? Se você soubesse que amanhã eu não estaria aqui, caminharia comigo de mãos dadas, independente das coisas passadas, e seria o meu maior incentivo para ir atrás dos meus sonhos? Se você soubesse que amanhã eu não estaria aqui, me amaria mesmo quando as minhas escolhas divergissem das suas e, diante das minhas falhas, ofereceria abrigo para que eu me sentisse seguro? Se você soubesse que amanhã eu não estaria aqui, faria algo diferente do que tem feito por mim? Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então, ó, primeiro, coloca como prioridade lá, na lista. Item 1, cuida da tua saúde emocional, porque se você não cuidar agora, você vai ter que parar para cuidar. Já chega, você não vai mudar a sua cidade com politicagem, não. Tem que ter um olhar especial para uma questão administrativa. Uma infraestrutura, uma saúde, uma educação, enfim, e de outras várias maneiras. Esporte, principalmente, que hoje salva muita gente. Né? Aí hoje a gente vê, fulano, sou do esporte, vereador tal, é de não sei de quê. Não é de canto nenhum, é do próprio umbigo. E político bom, né? É como eu falei na minha frase. O bom político não é aquele que vence nas urnas. O bom político é aquele que atende às necessidades do seu povo. O direito, a norma, ela é criada de forma abstrata, né? Ela é criada para regular relações. Só que o mundo ele é muito dinâmico. Tudo acontece. E o cargo de delegado, ele acaba sendo o primeiro intérprete da lei em relação à sociedade. O problema ele não chega para o juiz, o problema ele não chega para o promotor, ele chega na delegacia. E nós, diante do problema, temos que adequá-lo à norma. Esse problema se encaixa ou não na norma. Essa pessoa praticou ou não crime. Então é uma decisão bem difícil e o impacto foi esse. Eu era agente de polícia, achava que sabia o que o delegado fazia. Quando me tornei delegado, eu vi que não sabia. A responsabilidade era absurda. Você está decidindo sobre a vida de uma pessoa, sobre o que vai ser daquela vida e o impacto que você vai causar com uma decisão.
Então, é de uma responsabilidade absurda e que muita gente não tem noção. Você vai transformar aquele problema em papel e remeter para que um juiz, um promotor, o defensor faça parte dele dentro do sistema de persecução penal. Você só valoriza aquilo que você consegue no sacrifício, no suor, na dor, com privações, com escolhas. Muito fácil você ter uma caminha. Eu tenho duas escolhas. Ou vou deitar naquela cama macia, ou eu vou patrulhar na chuva. Cama macia que eu falo assim, o policial está no quartel. Eu tenho uma obrigação. Se ele não for forjado no fogo, Jonatas, a opção dele sempre vai ser a cama macia. Ele nunca vai exercer sempre o papel dele com o compromisso que ele jurou quando se formou, de defender a sociedade. E tá chovendo, ele vai ter que ir. Tá muito quente, vai ter que ir. Colete é quente, uniforme é quente, e vai ter que se equipar com tudo que é necessário para defender o cidadão. Então, se não for no desconforto, se ele não aprender o que deve ser feito no desconforto, nós teremos uma geração de policiais molengas. E isso não cabe. O policial molenga morre fácil. Ele tem que ser forte. Então, eu acredito que tem que ser forjado no fogo, sim. Porque o policial militar, ele é um profissional diferenciado. Ele não é um funcionário público. Ele é uma categoria diferente e a qual a sociedade espera sempre o melhor daquilo. Minha mãe diz sempre, e eu sempre trouxe isso comigo. Quando você quer fazer, você vai e faça. Não coloque todas as suas esperanças em uma outra pessoa. Até porque ninguém vai fazer aquilo que realmente a gente quer fazer, né? E decepções a gente sempre tem, isso é fato. Até porque ninguém vai fazer 100%. Nós somos seres humanos, somos falhos, né? E em tudo que a gente faz, a gente nunca vai agradar a todos, nem Jesus agradou. Você imagina um ser humano. Então é isso, quando não é que você se decepcione com fulano ou cicrano que você votou, é porque chega uma hora que você fica naquela inquietude, peraí, a gente também tem que fazer alguma coisa. E se eu posso fazer, vamos só tomar coragem. O que falta em nós, mulheres, seres humanos, ou qualquer pessoa que queira, né, fazer o seu papel enquanto cidadão e cidadão político, é coragem. E tenho a certeza que eu sou muito bem respeitada. Eu sei do meu lugar, sabe? E as pessoas também, não sei qual a visão que as pessoas têm, mas me respeitam bastante. Minha sexualidade, ela não diz quem eu sou. A sexualidade de ninguém diz quem aquela pessoa é, sabe? Mas é como eu falei, Jonatas. Tem muita gente ainda em pleno 2024 que tem um preconceito terrível. E tem muita gente que sofre através desses preconceitos. Então, acha que ainda é coisa de outro mundo. Não é não, gente. Lidar como se fosse o mundo tivesse acabado, porque beijou outra mulher, não. Não é não. Isso não, mais uma vez, isso não define quem é quem. Acho que o que define quem é o nosso caráter. Então, se eu quero mudança, eu tenho que fazer parte dela. Se eu quero que minha cidade prospere, se eu quero que o comércio prospere, eu preciso ser a mudança também, né? E por isso que hoje eu tô lá. Então, assim, a gente precisa de mulheres. Eu acredito que não seja só eu. Eu acredito que outras mulheres devem entrar também e eu quero que entre mesmo. Porque a gente precisa ter uma voz ativa e que queira realmente mudança e que queira ver a cidade prosperar. Que queira ter uma saúde melhor, uma educação melhor, um assistencialismo melhor. E eu acredito que adversidades vão ter, né? Toda luta, ela é difícil. A gente sabe que é um período muito difícil. A política existe muita falsidade, existe muita mentira nela, mas a gente tem um propósito maior. Então a gente não pode baixar a cabeça para isso. São as pedras que vão estar no caminho, mas que a gente vai tirando. Isso aí é fato. Eu costumo dizer que toda tempestade, ela tem hora para chegar e tem hora também para ir embora, né? Assim como ela vem sem não avisar, também ela vai embora sem avisar, né? E
a grande escola de Deus é justamente isso, as experiências do dia a dia. A gente tem que saber aproveitar. A alegria, a felicidade não está naquele objetivo, mas você tem que saber aproveitar o percurso da caminhada. Então, tem pessoas que focam tanto no objetivo que ele não aproveita a caminhada até chegar ao objetivo. Ele não aproveita os momentos, né? Muita gente nem tem coragem e critica. Ah, procura o que fazer, vão trabalhar, isso não trabalha. Pense no futuro dos seus filhos. Gente, eu trabalhei uma vida, não vou dizer inteira não, mas eu me acabei com meu currículo aí para cima, para baixo, portas na minha cara, grandes indicações, que eu tive vários diretores que diziam, eu quero ela na minha escola. Aí chegava a pessoinha aqui com meu currículo, ó, foi quando eu iniciei, por conta própria, a dar o reforço. Porque eu digo, eu vou estar correndo, Nunca achava, né? nunca acha vaga. Achava em outras cidades, não achava em Candé, na minha cidade. Quando eu vi, eu digo, poxa, eu sou brincalhona. Eu gosto de público, eu sempre gostei de falar, de conversar. Nunca tive vergonha de público. Na faculdade eu sempre tive uma boa desenvoltura para apresentação. Então, sou boa na lábia. Gravar vídeo vai ser moleza. Então, a gente vai gravar o dia a dia, vai ser de boa. E realmente foi o que me gerou renda e eu vou ter vergonha disso? Não, estou fazendo o meu trabalho, não passei a perna em ninguém, não desejei mal a ninguém, não afetei ninguém. A gente critica nós mesmos na resenha, então o que há de errado? Hoje a gente vive 100% da internet. Hoje não, né? Já desse tempo pra cá. Fazer 5 anos. Que Mayra não voltou a dar aula, eu não voltei pras bandas. Aí, inclusive a Elinho Ventura, vamos voltar de novo? Eu digo, não vou. Mas rapaz, digo, não vou não. Deixou aqui, tá dando certo, graças a Deus. E gostava muito de tocar, né? Mas eu digo, não, agora eu tô mais perto da minha família. Tenho uma liberdade a mais. Que hoje a gente, para onde quiser ir, a gente vai. Eu estando com ela, eu estou trabalhando. Então, graças a Deus, como eu falei, mudou a nossa vida a internet. Que a gente sabe que os jovens de hoje em dia estão sofrendo muito com ansiedade, depressão, essas coisas. A gente tenta trabalhar muito na comunicação. Então, eu acho que o Havig não fala somente sobre a dança. E grandes exemplos são os nossos membros, que tem um histórico um pouco difícil, que, eu sofro muito disso, de ansiedade e tal, e a dança tem me ajudado. É muito legal quando eles falam isso, porque eles estão tratando através disso, sabe? No ensino médio, quando eu conheci o Havig, porque o Havig já existia quando eu entrei na escola, eu vi grandes inspirações, porque eu era muito retraída em questão da dança, não queria me amostrar aquilo, entendeu? Não queria mostrar pro pessoal isso. Mas o Havig foi um grande avanço, foi um grande empurrão para que eu realmente visse eles como inspirações e conseguisse melhorar na dança. Então, com isso, eu entrei no Havig só nesse ano, só que eu já vi eles como um pedestal, assim, uma coisa grande, e eu queria mesmo participar muito tempo antes. Então, o Havig eu acho que foi a maior, sem dúvida, inspiração para isso. Bom, eu tinha muito medo de dançar na frente de todo mundo, mas quando eu cheguei no Delmiro, aí foi quando eu vi o grupo do Havig, aí eu disse, eu tenho que entrar nesse grupo de qualquer jeito. Aí eu fui buscando até encontrar um ex-membro do grupo, que é a Alexandra. Aí foi quando eu conheci Guilherme, que falou com o grupo para eu entrar no grupo, né? Aí hoje esse ano está sendo uma maior inspiração na minha vida. Tá nesse grupo aqui, porque eu sempre quis isso da infância. Claro que eu tenho muitos artistas que eu me inspiro, mas eu levo como muita fonte de inspiração quem eu vejo, assim, tipo, o Albert é muito uma fonte de inspiração para mim, assim como o Billy, assim como Dora, assim como Carla, assim como todos do grupo, porque eu vejo sempre uma evolução maior com a galera do grupo, então eu fico meio que tipo, pô, tenho que ser assim também. Em questão de falas, em questões de
aprender passos, em questões de ações, em tudo. Então, assim, eu levo como muita fonte de inspiração as pessoas do grupo mesmo. A gente já dançava, né? Todo mundo aqui já dançava, só que bem escondidinho, no seu canto. Aí, uma professora nossa, se chama Carla, ela nos convidou, nós duas, a participar de um projeto. Ela também quis incluir Guilherme, que foi daí que a gente conheceu, nós três nos conhecemos, e logo após, Vitorinha. E a gente começou lá a praticar nossas danças e decidimos criar o grupo, né? Cada um tem o seu próprio estilo de dança, né? Seu próprio ver sobre a dança, e isso é interessante. E a questão da timidez, a gente também trabalha isso, né? Que é muito interessante. A maioria do pessoal que entra é tímido. Então, regras, elas existem, não é de boniteza não, Jonathan. As regras são para ser cumpridas. Então, no jogo de futebol, imagine, se não tivesse regra no jogo de futebol, como é que seria? No direito eleitoral é do mesmo jeito. Numa campanha eleitoral, as pessoas têm que seguir as regras. Se não seguir, lá na frente vai ter problema. É perder seu mandato. Canindé, nós tivemos isso, não só Canindé. Vários municípios no Brasil aconteceram essa situação. Por conta exatamente de quê? Candidaturas laranjas, falta de prestação de conta. Tudo isso está lá. Toda eleição, o TSE, vou falar dele, ele normatiza. Ele tem uma resolução, mas a eleição em 2022 teve uma resolução. Para a eleição de 2024, que é a nível municipal, ela tem outra resolução e estabelece lá as regras de propaganda, de o registro de candidatura, pré-campanha, o que. Talvez essa não seja a melhor hora pra tá te ligando, perguntando onde cê tá. Desculpa tá te incomodando, é que a saudade acabou de chegar. E chegou batendo de um jeito diferente, até esqueci que somos ex. Já tô sabendo que me superou, mas ainda não superei. Vai ter que escutar o meu desabafo a madrugada inteira. Você acha que tudo isso é besteira, porque não é você quem tá com você na cabeça. A academia liberta tanto aqueles medos, aquele lado sombrio de pessoas com depressão, com ansiedade. Eu já citei aqui várias vezes os meus casos, né, de depressão, de ansiedade. E a academia ajuda muito, entendeu? Então a gente quer, com o Projeto Olímpio, além de ajudar as famílias carentes, motivar as pessoas através do esporte, de algo que a gente ama. Porque, cara, eu trabalho, né, eu quero, né, tô agora me formando, né, mas hoje sou atleta, né, de palco. Mas o que me salvou, além do meu tio, e claro Deus, né, foi o esporte. E a gente sabe o poder do esporte que tem na vida de uma pessoa, né? Então a gente quer levar essa motivação. Eu sempre costumo dizer que é a educação física que me escolheu, né? Que foi acontecendo. E hoje eu sou apaixonada. Cada dia mais eu sou apaixonada pelo que vejo, faço, né? Lá na academia. A Academia RB começou com um sonho do meu esposo, Ricardo. E aí, no início, tivemos algumas dificuldades. Não foi algo que a gente falou assim, vamos abrir e já consegui. Não, foram vários anos. Então, aí abrimos em 16 de março de 2009. 3 dias depois, tivemos que fechar por conta da pandemia. Época onde tinham que fazer agendamentos, era uma hora de treino para cada pessoa. Eu lembro que na época ficavam filas na calçada, pessoas esperando para chegar ao seu horário, enfim, era de máscara, tinha muitas reclamações, não consigo e tal. Mas conseguimos vencer, né? Pra gente, a pandemia foi muito assustador. Acho que para todo mundo, né, no início. Porém, hoje em dia, eu acho que mundial tem outra noção de academia, que antes achavam que era mais estética, né? E a gente sabe que não. Pessoas na época que praticavam musculação, teve mais chance de sobrevivência de quem era sedentário, né? Eu, como trabalho na atenção básica, né? Minhas aulas de funcional em grupo, são aulas coletivas, onde eu trabalho diversos grupos. Idoso, obeso, pessoas que têm colesterol, diabetes, as jovens, né? Então, eu trabalho diversos grupos
E aí eu monto os grupos e vou trabalhando atividade específica para cada grupo, né? Ah, sem peso, eu não vou conseguir perder peso, né? Não, negativo. É um processo. Não adianta o aluno dizer, ó, eu vou começar hoje, mas quero o próximo mês ter perdido 20 quilos. Não, não existe, né? Ah, é um milagre? Não. Depende de você, tem que ter disciplina, né? Pronto, eu tenho meus alunos mesmo, que eu faço a reavaliação. Diversos alunos perdem medidas que é inacreditável. Que tem alunos que só acham que vai perder aquelas medidas, vai perder gordura, né? Se for para academia. Mas não, o treinamento funcional funciona de verdade. Eu tenho relatos e comprovo alunos que perderam bastante peso no treinamento funcional. Eu tento ser melhor sempre no que eu sou. Se eu vou fazer uma coisa, eu tento fazer com excelência. Tanto para mim, quanto para os meus alunos, quanto para os meus filhos. Tudo que eu quero fazer o melhor. Mas é o melhor de mim. Não é o melhor para outra pessoa, não. Eu tento fazer o melhor de mim. Então, assim, a importância de você pegar uma pessoa formada, uma pessoa que estudou, é porque ela sabe aonde ela vai trabalhar com você. Ela estudou, então a gente passou 4 anos na licenciatura, eu e a Aline, a gente sabe os perrengues que a gente passou mais 1 ano no bacharel. Então, assim, a gente aprendeu, né? E isso não formou a gente, porque a gente tem muita coisa ainda para aprender. O tempo passa, as coisas se inovam, os treinamentos vão se especificando e a gente tem que ir se atualizando. Então, a gente nunca vai ser bom, nem nunca vai ser melhor um do que o outro. Porque sempre vai ter que estar procurando se enquadrar no quadro da atualidade. Eu entendo que Deus, ele vocaciona pessoas para o seu ministério. E dentro dessas vocações, né, que ele distribui dentro da igreja, existe a vocação para o pastoreio, né? Existe o dom de pastorear. O dom de pastorear ele é bem específico, né? Ele é para cuidar de vidas. O pastor, ele cuida de vidas. O pastor não é pregador, embora ele pregue, né? O pastor não é mestre, embora ele tenha que ser. Então, dentro da função de pastor se engloba muitas coisas que a gente entende que tem que estar ali. Mas especificamente o pastor é chamado para cuidar de vidas. Tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. E Deus, ele é incrível, ele é muito maravilhoso, porque ele faz tudo certinho, no final tudo vai se encaixando, né? Eu era estatutária do município. Muitas vezes eu fui responsável, mas eu perdi 2 amigas de profissão de infarto, na época que eu era agente comunitário de saúde. E eu tive uma depressão decorrente. Eu disse para mim que eu não ia morrer também de infarto por conta de um trabalho que só me destruía, entendeu? Aí eu rachei a fotografia, aí fui me levando. E foi acontecendo, entendeu? Eu digo a vocês, não fiquem infelizes. Sempre há uma solução. Na verdade, eu era muito... É mais fácil eu ter tímida. feito do que ela. Era muito tímida. Mas eu também não fiz não. Eu era muito. Eu comecei a mudar muito depois de 2019, foi o ano que eu fiz minha cirurgia do olho, não foi? Tem essa questão. Essa parte que, tipo, eu verdade. tinha estrabismo, né? E depois da cirurgia foi quando... na cirurgia a gente já não tava mais juntas, eu acho, né? Já não trabalhava mais juntas, não. Quando eu fiz a cirurgia já não trabalhava juntas, mas é sempre juntas, né? Sempre juntas. E aí, na verdade, Aí, antes mesmo da cirurgia, quando o Fabinho iniciou, eu fui a cobaia dela, ela tirou foto minha e ela disse, Fernanda, né? Tem jeito. jeito. Só que eu, zero vontade, zero animação, zero, tipo, não, isso aqui não é pra mim, porque eu sou feia, eu me achava, Ave Maria. Mas Aí, depois da cirurgia... Aí depois da cirurgia, né, foi um viramento de chave ali pra mim, né? E aí, era um problema, né, físico, era notório no meu olho, mas, tipo, a mudança interna... Sim. Tá doido, foi... Mas, enfim, minha motivação é minhas metas. Eu ainda tenho várias metas, tenho vários objetivos e eu ainda não cheguei onde eu queria chegar. Enquanto a gente tem meta, a gente é motivado cada dia, né? Eu quero fazer isso. Então, a gente tem nova chance de começar, de recomeçar. Tem seus objetivos, tem suas metas. Então, assim, acaba sendo minha motivação diária, é isso.
quando eu tive minha menina primeiro, né? E aí, para mim trabalhar, como eu falei, eu comecei na pandemia e tal, deixava ela justamente com a minha sogra, né? E aí eu engravidei do meu menino, de Gael. E Gael, ele me fez mudar em uma proporção que não tem fim. Gael, ele me fez ver que às vezes a gente reclama tanto, tanto. E a gente não dá valor às pequenas coisas que a gente tem, né? E meu filho fez enxergar a vida de uma forma melhor, onde você não pode desistir tão fácil das coisas, onde você tem que lutar pelo que você quer, né? Eu já vejo meu filho um exemplo. Meu filho é um guerreiro, né? Quem é minha cliente sabe da luta que eu passei com ele. E a gente passa, né? Porque é um processo lento, onde a gente tem que respeitar o tempo de tudo. Então, toda vez que eu vou reclamar de algo, eu olho para o meu filho. Eu vejo ele tão sorridente, correndo, brincando. E a gente tem que lembrar da vida assim. A gente tem que olhar para os nossos filhos e ver que eles são os nossos espelhos. Muito realizada como advogada, Jonatas. Eu não me vejo em nenhuma outra profissão. Eu não penso em ser uma juíza, em ser uma promotora, não. Eu gosto realmente de ser advogada, gosto do que eu faço, gosto da maneira como eu trabalho, que eu vejo, eu me sinto recompensada com palavras de gratidão das pessoas que a gente consegue, né, tá ajudando. Eu quero muito me aperfeiçoar mais na área previdenciária, na área trabalhista e em outras áreas que eu possa vir a querer um gosto mais, né, para estar atuando. Quero sim, futuramente, ter o meu próprio escritório, tudo ali da minha forma. Eu sempre sonhei com tudo isso. Com a maior parte do que eu estou vivendo hoje, eu sempre sonhei. Ser advogada, de estar ajudando as pessoas ali, não somente pela recompensa financeira, mas pela forma mais pessoal, de levar para o coração realmente, como tem alguns casos que a gente leva, né? Muito, muito gratificante poder ajudar aquelas pessoas. E eu penso em crescer cada dia mais nessa área mesmo, como advogada. Me sinto muito realizada nela, sendo advogada mesmo. Uma curiosidade, Jonatas, sobre a Chave do Amor ainda, é que ela foi construída, foi escrita com a participação dos meus filhos. E foi bem interessante, porque eu comecei a escrever e aí, depois que terminei, aí fui fazer a leitura para eles. A Maria Eduarda, 7 anos, já gostou de cara, disse que estava muito bom. Mas o meu filho mais velho, Davi Lucas, disse, e aí, Davi, você gostou do livro? Ele, não muito, não gostei muito. Eu, como assim? Por quê? Que crítico. Ele é muito crítico. Aí eu, como assim, Davi? Por que você não gostou? O que é que não tá bom? E aí ele foi falando. Ele, mãe, a senhora poderia falar sobre isso? Por que não coloca isso? Foi sugerindo. Eu não vou dar spoiler aqui demais, né? E aí eu achei bem interessante, porque ele foi pontuando. E eu considerei todas as pontuações dele. Aí depois que concluí a obra, fiz a leitura novamente para ele. Aí eu disse, e aí, Davi, agora ficou bom? Aí disse, não, ainda falta alguma coisa. Eu, tá, que coisa? Ele me falou que coisa era essa. E aí eu coloquei o que faltava no livro, a gente fez uma nova leitura e aí ele acabou aprovando a obra. Aí, finalmente. Para você exercer várias funções e não se perder, ou não deixar de ser, ou não misturar, é justamente no meu caso, quando eu estou sendo mãe, eu sou mãe. Entendeu? Eu sou tia. Quando eu tô sendo tia, eu sou aquela tia. Naquele momento é meu momento tia. Não é meu momento pastora. Não é meu momento mãe. Não. Não é meu momento profissional. É meu momento tia. É meu momento vó. É meu momento sogra. Eu sou muito intensa. E quando você vivencia isso, no momento que eu sou pastora, eu estou ali, eu esqueço de tudo. Quando eu tô sendo esposa, não tem como eu ser mãe do meu esposo, ser tia dele, eu sou a esposa dele. Então tem que saber diferenciar cada função sua na sua convivência. Tem que saber vivenciar cada função sua para não se perder e para não atrapalhar, né? Recebemos relatos de vereadores, inclusive eleitos, dizendo que depois do Nexo teve uma mudança, percebeu que teve um apoio a mais. E viu que depois de ter passado no Nexo,
o negócio realmente movimentou em redes sociais, na rua e nos grupos do WhatsApp. Então isso é muito legal, cara. A gente saber que a gente atingiu os dois lados. Do pessoal que volta e do pessoal que tá concorrendo, né? Nosso trabalho foi feito, mas eu acho que o lado mais de frustração que a gente teve não foi com a gente, e sim com quem não pôde ir, cara. Porque a gente esperava dar o suporte e dar o palco para eles, né? Cara, você quer um palco melhor que a internet, onde vai ficar lá para sempre. Você pode compartilhar, mandar no grupo, mostrar pra sua família. Cara, isso é um vacilo muito grande, velho. Nessa de entrevistar o pessoal do Legislativo, o interessante era que teve muita gente que colocou seu nome à disposição da população, que é líder de comunidade, né? É muitos líderes de comunidades que pegam os problemas da comunidade e levam como proposta para uma candidatura. Teve muita gente que brigou pela Olaria, teve gente que brigou pelo Lago Bonito, teve gente que brigou pelo Curituba, e aí você vai vendo essas questões. O bom da gente ter levado essa galera toda é que, por muitas vezes, a gente ficou surpreso, né, em algumas situações, de forma positiva e em outras negativas. É uma coisa que foi massa, o papel do podcast nisso, que é porque a gente apresenta essas pessoas, essas ideias, conecta, né? Porque teve muita ideia boa. Teve muita gente que você via que chegava lá propondo umas coisas assim, malucas, que tipo assim, fala, por que essa pessoa tá se candidatando? E tinham outros que a gente sabia que não tinha chances, mas que tinham uma intenção genuína. Repito, ali onde hoje é Bido Queijo, onde tem a entrada para Curituba e Capim Grosso, exatamente ali era onde eu vivia a minha infância, ajudando minha mãe a fazer queijo, cuidando das criações das cabras, que ela tinha muito, ovelha, vivendo ali com os vaqueiros, tudo ali, serviço agrícola mesmo, né? Candé não tinha a condição que tinha hoje, evidentemente, e a gente vivia uma vida boa, divertida, ninguém reclamava de nada, mas realmente era um atraso muito grande. E aí, o que aconteceu? Diante disso, naquela época não existia a escola que existe na Pedra d'Água há anos. Não tinha escola, a escola era Canindé. Nós não tínhamos nem transporte escolar e nem tínhamos escola ali, nem na Pedra d'Água, nem Cuiabá não existia. O que existia era uma fazenda só. Até uma fazenda para a época grande, assim vamos dizer, mas não tinha escola municipal, não existia. Então você tinha. E eu, certa feita, em Canindé, nesse período aí, eu assisti a um júri popular. Fui ver aquilo, eu era criança, sei lá, eu tinha, acho que foi onde eu ia para a própria do estado que tinha lá em Candé, que era a única da cidade. E lá tinha um júri, eu fui assistir aquilo sem saber nem o que era júri, né? E lá assistindo, me apaixonei pelo direito, quando vi aquilo ali. Aquela demanda, o juiz falando uma coisa, o promotor falando outra, a ouvida do réu, das testemunhas, né? A réplica, a tréplica. Aí eu digo, rapaz, o que é isso? Aí me apaixonei por isso aí, eu digo, é isso que eu quero dizer na minha vida. Mas assim, é isso, eu acho que é o estilo de vida mesmo, né? O fitness, ele ensina você a viver assim. E ele te faz encontrar prazer naquilo que a maioria das pessoas não encontram, que é você acordar de manhã, comer bem, que é você ter um almoço legal, você manter essa rotina. Mas, como eu decidi não competir por enquanto, eu também estabeleci para mim mesma que eu não ia ficar com cobranças excessivas, que eu ia me permitir comer besteira, que eu ia me permitir tomar meu vinhozinho quando eu quisesse, e assim tem sido, né? E realmente tenho encontrado até nesse processo o significado de equilíbrio, né? Porque no fisiculturismo não existe essa parada do equilíbrio, digamos assim, é bem radical mesmo. Você vai comer, é bem fracionado, você vai beber água, é fracionado. A sua rotina, ela gira em torno daquilo. Então, a terapia quântica, ela é tirada da física quântica. Ela faz com que ela entende o ser humano como um todo. Você é formado por tudo aquilo que você experimentou. Você é as suas experiências. Então, você é aquilo que você ouviu, aquilo que você viu e aquilo que você sentiu. Todas as experiências que você tem passou na sua vida, até hoje formou o ser que você é. E a terapia quântica, ela faz exatamente isso, faz um estudo através da conversa, que é a anamnese que nós fazemos, e aí a gente começa a fazer uma troca através das conversas e dos treinamentos e das técnicas que a terapia tem dentro desse processo, das crenças que você tem. É uma reprogramação, literalmente, de crença, para poder substituir as experiências ruins, as partículas ruins que estão dentro de você para começar a aderir novas experiências e novas partículas para que você seja formado
um outro ser. É o que nós chamamos de crença de identidade. Eu quero convidar mulheres, nós mães, pais, que temos meninas. Eu sei, claro, é para todo mundo, é para menina, é para jovem, é para homem. Mas o jiu-jitsu em si, como defesa pessoal, é imprescindível. Eu me apaixonei logo de cara pela defesa pessoal. Nem imaginava que eu ia virar protectora. E fica aqui o meu convite, por mais mulheres no tatame. Essa é a bandeira que eu defendo. Hoje eu estou sabendo, né, que eu represento quem está dentro do tatame e quem está fora. Então, sintam-se muito representadas. Aracajuana, sergipana, nordestina, 1,60 m. Entendeu? Brasileira e representando muito bem. 3 lutas, eu confirmei, reafirmei e confirmei o quanto que eu sou apaixonada pelo jiu-jitsu. Desafiador mas impossível não. Para ninguém. É só querer. Eu trabalho da seguinte forma, né? A gente, com o passar do tempo, a gente vai evoluindo sempre, né? Na minha cabeça, para preparar um atleta, eu foco sempre em 2 pontos. O mental e o físico. Essa parte física já estava bem encaminhada. Aí eu conversei com ela sobre a questão da mente, né? O acreditar dela, né? E se tivesse alguma tipo ansiedade, essas coisas assim, pra gente começar a vir também um psicólogo. Eu acho muito importante, né? Eu costumo dizer que o jiu-jitsu é um quebra-cabeça, né? Eu vou derrubar, vou passar e vou pegar. Ou vou puxar, vou raspar, vou subir, vou passar e vou pegar. Seja pela montada, seja pelas costas. Não tem muito do que sair disso aí, né? A gente criou esses jogos. Tanto por cima, ela derrubando, contra ela puxando. Então, o que acontecesse ali, em tese, não seria novidade para ela. Ela estava preparada para qualquer situação, né? A nossa sociedade ela é carente de conversas saudáveis. A gente não se constrói paz, não se constrói consenso se não houver diálogo. E o diálogo ele precisa ser de fato um abrir-se ao outro. O que o outro tem para me entregar? Eu tenho que estar disposto a encarar até as dúvidas e as incertezas que o outro tem, para que haja diálogo. E se a gente não caminhar para uma sociedade que dialoga, aí a gente tem a guerra, né? E essa guerra ela pode ser tanto no sentido bélico, com armas e tudo mais, ou pode ser aquela guerra silenciosa em que ninguém entende ninguém e que a gente acaba prejudicando campos que são essenciais para o coletivo, como, por exemplo, a política. Eu sempre falo que em toda comunidade existem esses personagens. Os caras que gostam de tomar uma, os caras mais engraçados, né? Em qualquer lugar que você for, vai ter. Então você só precisa ter a sensibilidade de perceber isso. E eu por ali, uma vez eu cheguei na oficina do Zé Maria, vi Chiquininho com essa voz fina dele. Não, eu falei, pô, esse é a cara, voz de homem. esse cara é diferente. É a voz de homem. Esse cara é diferente. E aí comecei a explorar isso, né? E aí descobri que ele é um personagem, tanto o cara é um ator. E Tonho, uma vez estava ali embaixo das árvores, chega aquele cachaceiro brigando com os outros bêbados, enjoado com sua bexiga. Eu disse, cara, esse cara é diferente. Aí comecei a explorar também e se tornou essa joia aí que a galera gosta demais. Aonde eu viajo, toda cidade do Nordeste que eu chego, era, cadê Tonho Borracheiro, cadê Chiquininho? Por que não trouxe? Porque você fez parte também do Não. mundo. Você tava mais eu lembro que seu tio pegou nós lá, seu tio pegou nós com uma manteigueira com goiabada. Você não veio. Lembro como hoje. Pega de carrinha, rapaz. Seu Turnino, que morreu, que deu bota ele com seu Turnino, vendia a ficha de sinuca 25 centavos, encheu a manteigueirinha de goiabada, aquela manteigueira de goiabada. E eu, esse vagabundo safado, nós foi e pegou. Uma boa galinha. E o tio dele queimou um taco de sinuca, tanto que eu comprei. Marcelo. Não. E da mulher ciumenta, eu vou contar a história. O marido sai de casa, ela olha pra ele e chora. E quando ele vem chegando, ela já fica brigando. Diz, você tem outra fora.
Ele diz eu vou embora, desse jeito assim não dá. Por você, minha querida, eu fui me apaixonar. Você feliz não me faz, que seu ciúme é demais. Não posso mais aguentar. Eu mesmo vou e conto histórias que eu acho que não devem ser esquecidas, de fatos que aconteceram na nossa região. E as pessoas gostam, né? Colocar na rede social. Daqui a 50 anos ninguém sabe o que aconteceu. São histórias que aconteceu que ninguém sabe, né? Então, de certa forma, o cangaço ele ficou esquecido. Lampião morreu, os outros cangaceiros se entregaram, Curisco não quis se entregar, morreu. Até 56, por aí assim, foi que gravaram um vídeo, um filme, falando sobre Lampião. Teve outro rapaz da Bahia que fez um documentário muito importante, entrevistando Zé Rufino. E aí os historiadores começaram a correr atrás de cangaceiro. Aí encontraram os que estavam em São Paulo, encontraram Zé Sereno, encontraram Sila, encontraram Dadá. Aí pronto, aí voltou tudo de novo. Só que contando a história, né? Mas se não fosse esse povo, quem viveu na época do Lampião já morreu, todo mundo. Nós não sabia nada dessa história. É através deles que a gente... Porque não foi uma história bonita, mas foi uma história, faz parte da história. Sim. O cangaço hoje faz parte da história do Brasil. Não tem como ser diferente. Os clientes eles criaram um relacionamento com a minha empresa e hoje eles indicam sem problema algum. Inclusive isso é algo bom, já mostra que a gente está desmistificando essa ideia de uso do fitoterápico, porque no início as pessoas tinham muita vergonha, sabe? O pessoal pedia para mandar em bolsa escura e tudo mais, que eu não queria que as pessoas soubessem. Hoje a gente manda na bolsa da nossa empresa tranquilamente, o pessoal gosta, porque a gente vem desmistificando isso. Isso aqui não é um milagre, isso aqui é algo que vai te ajudar. Alguém que está com sobrepeso, que está com obesidade, ela acha que ela não consegue sair dali, que ela não consegue tornar isso um estilo de vida. E muito pelo contrário, quando você começa a ver resultados de fato, porque a gente preza isso, querendo ou não, o ser humano ele é imediatista, né? A gente quer ver resultados rápidos. Então os nossos produtos eles conseguem auxiliar você nisso, desde que você faça a sua parte. Eu, por exemplo, eliminei 40 quilos nesse meu processo, foram mais de 40 quilos até o momento. E quando chegou uma fase, hoje eu estou em outra fase, né? Hoje eu estou na fase de ganho de massa muscular, mas durante esse período desses 40 quilos que eu eliminei, o meu corpo simplesmente foi transformado, assim, sabe? E foi uma coisa que não veio de uma hora para outra. Muita gente me pergunta assim, hoje eles viram, agora mais recentemente, esses últimos 4 meses eu evolui muito, comecei até a ganhar um pouco de massa muscular, e aí foi quando as pessoas de fato viram essa mudança. Tanto que a minha empresa teve um aumento no faturamento de 60%, a gente teve depois do meu resultado. Aí no Dia das Mães, aí lá o diretor dando discurso, né, para as mães, pá. Aí fizeram o bolo para as mães, aí botaram lá dentro da sala. Aí nisso, pronto, tem essas cortinas assim que eles enfeitavam o colégio todinho. Menina, a merendeira foi lá, coitada. Abriu a porta, o diretor mandou ela pegar alguma coisa lá dentro da sala. Pois né, que a pobre esqueceu a porta, deixou só no trinco. Nós já de trás da cortina, tudinho, que era escuro. Pronto, agora vamos comer bolo. Entrou bem uns 10 moleques. Menina, agora nós comeu tanto bolo. Daqui a pouco era trocando tiro nos outros. Pá, pá de bolo. Aí nós lá só escutamos na hora que o diretor falou. Vocês, senhoras mães, agora vamos comer o bolo. Ele falou comer o bolo, nós correu tudinho para trás da cortina. Aí mandou as duas merendeiras ir lá buscar o bolo. Elas entraram e disse, eita bagaceira, na hora que acenderam a luz. E agora, hein? Quem foi que fez essa bagaceira aí? Vamos voltar, vamos dizer o diretor. Aí foram lá falar o diretor. Aí o diretor disse, não tô acreditando numa tragédia dessa não. Aí foi lá, voltou lá na sala, na hora que olhou, ele disse, eu vou expulsar tudinho desse colégio. Vou expulsar, vou pegar esses alunos tudinho e vou dar uma suspensão neles. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi entregar a minha juventude para Deus, entendeu? Abrir mão de... Porque tudo que o mundo oferece é passageiro. Ao olhar humano, as coisas que o diabo oferece é bom, só que é momentâneo. E as coisas de Deus é eterna.
E servir a Deus dói mesmo. Quem disser que é fácil, tá mentindo, porque é ruim. Um jovem como eu, sou um cara independente, tenho minha profissão. Você acha que... Quantas pessoas dizem pra mim já, homem, vai curtir sua vida, vai ser um jovem, vai curtir sua vida, vai casar agora. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi essa. Conhecer minha mulher, ter minha filha, minha família, porque eu creio Sua assim... esposa é crente também. porque eu creio assim que o homem, ele só é um quando ele tem uma família, não discriminando quem não tem, mas quando você tem uma família, você tem uma responsabilidade maior. Com Entendeu? certeza. Hoje, tudo que o cara vai fazer, muitas das vezes o que você vai falar, você não pode falar por causa que você tem uma família, você tem uma filha, tem uma esposa, entendeu? E é isso. A maioria das pessoas, quando buscam o mercado financeiro, já entram em desequilíbrio. Eu já quero entrar para pagar uma dívida, eu já quero entrar porque o agiota quer me pegar, eu já quero entrar. Então imagine como é que essa pessoa vai ter resultado. Às vezes até consegue ter resultados absurdos, mas não consegue ter essa constância, você não consegue fazer aquilo ali repetir várias vezes. Então, eu acredito sim que as pessoas não estão preparadas mentalmente, até porque a gente não aprende nada sobre isso em nenhum lugar. A gente não é ensinado a empreender. A gente não sabe como é ter... Por exemplo, antes de conhecer o mercado financeiro, eu não sabia nem que existia essa liberdade de você trabalhar em algo que pudesse te proporcionar trabalhar de qualquer lugar, você mesmo ser o gerenciador da sua vida. Não, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Se eu viajar, eu tenho a oportunidade de trabalhar. Mesmo quando eu dou aula, porque hoje eu já dou aula também de mercado financeiro, sobre o mercado financeiro, eu posso gerenciar esse horário com a turma. O meu maior desafio é fazer a vontade de Deus. Porque tem horas que a gente quer fazer a nossa vontade, né? Tem horas que a gente, na hora que é para silenciar, a gente não quer silenciar, a gente quer mesmo agir e não é assim. Então, tem horas que matar o meu eu para que a vontade de Deus prevaleça é muito difícil. E a gente só consegue isso no próprio Cristo, porque sozinho a gente não consegue. Minha primeira alegria é justamente celebrar o Santo Sacrifício. Para mim, não tem nada melhor do que celebrar a Santa Missa. Eu sempre digo que tem domingos que a gente chega na igreja ali, depois daquela maratona toda do dia, a alma chega cansada. A gente chega ali, Senhor, e agora eu não tenho mais nada para oferecer ao teu povo, agora você tem que fazer. E quando a gente chega naquele altar, quando a gente beija o altar, é como se as forças fossem todas revigoradas. E ali a gente realmente encontra a força em Deus. E tem horas que o pai, tem pessoas que vêm assim, padre, a missa hoje foi ótima. Eu digo, mas Nossa Senhora, meu Deus, como é que foi ótima? Porque eu não tinha nada para oferecer, mas para ver que não somos nós que agimos, é o próprio Deus que age em nós. Então, a minha primeira motivação, a minha primeira alegria é justamente celebrar o Santo Sacrifício. A minha segunda alegria é servir o povo de Deus. Eu gosto muito de estar a serviço, porque o nosso sacerdócio é a serviço do povo. Então, é se colocar mesmo para servir o irmão e ir em busca daquele irmão que necessita. Isso para mim me preenche bastante. E dentro da psicologia existem várias abordagens, né? E cada uma vai ter seus métodos de trabalhar, sua estrutura. E aí você, enquanto paciente, vai lá e pesquisa. Deixa eu pesquisar aqui quais são as abordagens para me ver qual é que eu me identifico, qual é o psicólogo que eu vou escolher para traçar esse caminho aqui comigo, né? Junguiana, psicanálise, né? Você vai ver se você vai querer humanista. Eu sou da TCC, Teoria Cognitivo Comportamental. A gente vai achar o comportamento que traz o sofrimento para o paciente e vamos entender esse comportamento, se precisa apenas ser modificado ou se retirado, porque se ele causa sofrimento, né? A Umbanda, ela é criada, foi uma religião criada aqui no Brasil, né, com uma parte um pouco da África, que são os pretos velhos, né, os nossos ancestrais, mas com a cultura indígena, mais com o culto indígena, né, os caboclos e tal. Já o candomblé, não. O candomblé ele tem cultos africanos, com raízes africanas. Não o culto em si da África, mas cultos ligados com raízes ao culto africano, onde já tem o sacrifício de animal, onde já tem as oferendas com pratos de comida, pratos típicos, que depois passou a ser servido em muitos restaurantes hoje. O acarajé, uma comida que todo mundo gosta, é uma comida africana, né? Acará, né? O bolo, ajé, fogo, bolo de fogo, que é o acarajé.
O caruru, que muita gente gosta, é uma comida africana. A feijoada é uma comida africana. O abará e vários outros tipos de comida, né? São comidas africanas. E eram servidos isso dentro do candomblé para ofertar os seus ancestrais, que na verdade são os nossos inquis, nossos orixás, são os nossos ancestrais. Fala sobre apoio e acolher. A gente fala justamente de não exatamente dar conselho. O conselho é a última coisa que é importante. O conselho é só a fase final, mas que o conselho ele deve ser tido como opções e não como opiniões. Você quem é responsável por escolher as coisas da sua vida. É tanto que se eu lhe der um conselho hoje e der errado amanhã, você vai dizer culpa de quem? Culpa de Guilherme por ter me dado esse conselho, sendo que a culpa poderia ter sido sua também por você ter me ouvido. Entendeu? Então, assim, quando a gente falava de jovens, a gente sempre botava uma tecla assim, jovens ouve jovens melhores do que adultos. Então, assim, para um adulto lhe ouvir, a gente sabia que ele ia dar aquele sermão posteriormente. Entende, né? Porque ele já passou por isso e sabe o que é melhor. Porém, quando você é jovem, para você desabafar com outro jovem é muito mais fácil, justamente porque você sabe que o outro jovem é mesmo igual, como dizem as histórias, né? Tipo, é da mesma classe, digamos assim, que você então se tornava algo mais didático e acessível, um jovem ouvir outro jovem. Era sempre esse o nosso intuito. Um jovem ouvindo outro jovem. Eu sou um sonhador. Eu sonho muito. E eu até dizia no encontro, a partir do primeiro encontro, eu falava que eu queria que Canindé fosse reconhecida como a capital da literatura sergipana. Por quê? Como eu disse a você, nós somos os pioneiros na questão dos encontros municipais. Do primeiro encontro que nós tivemos, isso no mesmo ano, tá? Um livro foi em julho, o outro em novembro. Do primeiro encontro até o segundo, foi do que 4 meses, creio eu, a gente pulou de 25 escritores para 89 escritores. Então foi um pulo gigantesco, ou seja, a gente provocou aquelas pessoas que tinham os textos engavetados, que tinham vergonha de mostrar os seus textos, a desengavetarem e a nos presentear no livro. O grande escritor português diz, né? José Saramago diz que todos nós somos escritores, a diferença é que uns escrevem e outros não. E aí é isso, escrever transcrever sentimentos. E aí eu observei que nós teríamos que ter uma entidade que pudesse nos representar. E aí veio a ideia, por que a gente não surge, não cria a Academia Canadense de Letras e Artes? Eu costumo dizer que geralmente eu não tenho concorrência. Porque meu atendimento é diferenciado porque eu sou eu mesma. Alguém registra isso aí. Eu não sou robotizada, nem atendo mal. É minha essência, atender todo mundo bem. E é minha essência presentear as pessoas. Então, eu também faço isso no lado profissional. Sim. Eu encho meus clientes de mimo. Todas as datas comemorativas, eu sempre faço mimo. Gosto de fazer festa em datas, tipo aniversário de loja. Então, assim, eu tenho esse diferencial, né? Que o que eu faço na minha loja é o que eu gostaria de receber quando eu estou como CPF na loja dos outros. Eu aprendi muito a lidar com as pessoas, a escutar mais. Que a gente na loja, no dia a dia, a gente escuta muito, né? Então, a gente chega, tipo, desabafando. Como se eu fosse uma psicóloga, a gente escuta. Então, isso eu levei para o meu lado pessoal também. Escutar mais, ter mais calma, ter mais empatia. De fato, o turismo ele tem um poder de transformar a sociedade. Né? Ele consegue, através do turismo, resgatar a cultura, que às vezes é muito esquecida nos lugares. Então, o turismo tem a capacidade de permitir com que a cultura seja resgatada e ela se perpetue. De que forma? Né? Então, grupos culturais, às vezes, eles não têm esse reconhecimento da sociedade. Né? Então, através do turismo, você consegue fazer esse fortalecimento. Inclusive, a gente tem aqui uma referência que é o cangaço. Né? A cultura em si do cangaço, ela sobrevive através do turismo. Né? Ela perpetua essa existência através do turismo. Não se pesquisam sobre o cangaço, mas o cangaço hoje ele é fonte de apresentação cultural, artesanato,
né? A gastronomia, nome de empreendimento. Então, o turismo tem esse papel, na verdade, de transformador, né? Transformador da cultura, tem a capacidade de educar. Então, ele tem um papel de transformar dentro da educação, a questão da educação patrimonial, educação ambiental, a conseguir trabalhar dentro do turismo. Sou muito determinada no que eu faço, no que eu pretendo fazer. E se quando chega essas problemáticas para mim, é como eu disse a você, eu vou dando direcionamento, né? Cada um tá ali para fazer sua função. Se eu não posso fazer tudo sozinha, por isso que eu costumo muito ressaltar, assim, e enaltecer o trabalho em equipe. Porque é o trabalho em equipe, é o trabalho em rede que faz o município andar. Por trás de tudo isso que a gente conseguiu, que a gente obteve êxito, teve uma equipe no CREAM, né, a equipe do CREAS, né, a equipe do CRAS, Conselho Tutelar, Casa Lar, Casa dos Idosos, conselhos, né, porque dentro da assistência social nós temos aí 5, 6 conselhos que está sob a nossa coordenação também. Então, por trás de tudo isso aí, existe um espírito de liderança que quer, que quis que de tudo desse certo, e uma equipe que colaborou muito, na qual eu sou muito grata, né, que sem essa equipe a gente não tinha tido o êxito que teve, né, que só quem está lá dia a dia sabe o quanto grandioso foi o nosso trabalho. Joseph Pilates, né, que é o criador do método, ele entendeu. Eu pesquisei um pouquinho sobre a história de Joseph. Como foi que foi criado o Pilates? O Pilates ele foi criado num contexto de adoecimento, num contexto de guerra, de melhora daqueles pacientes que estavam adoecidos. Então, o que foi que Joseph pensou, né? Ele pensou nos equipamentos que foi o Cadillac, o Barrel, a Chair e o Reformer. Hoje, né, esses equipamentos, eles fazem parte do Pilates clássico e ainda tem essas diferenças. O Pilates clássico, ele é basicamente o que Joseph ensinou. Mas hoje, por exemplo, eu trabalho e a maioria dos profissionais trabalham com Pilates contemporâneo. Então, nós trouxemos adaptações. Então, a gente, dentro desses equipamentos, e também tem o solo, né, que é o Mat Pilates, que a gente faz exercício, então você não precisa de equipamento para fazer Pilates. Hoje, né, eu trabalho com Pilates contemporâneo. E aí, o que seria, né? Eu utilizo dos recursos que eu tenho, né, extra aos equipamentos, é o que foi ensinado por Joseph. O Pilates contemporâneo, por mais que ele nos dê essa possibilidade de criar movimentos, de construir movimentos e também de usar acessórios, como por exemplo bolas, terabandes, halteres, a bolinha menorzinha, né? E aí overball. E aí a gente pode, né, usar desses adereços, mas a gente não pode fugir do Pilates, a gente não pode fugir da nossa base. Há duas formas de você hipertrofiar o músculo. Duas formas. Sartoplasmático e miofibrilar. Pronto, a miofibrilar é carga, soca peso. Que é o que a maioria da cidade faz, soca peso. E o trabalho que eu faço com todos os meus alunos, de vez em quando eu faço uma mudança para dar um estímulo diferente na musculatura, para dar aquele choque na musculatura, mas é sartoplasmático, eu jogo sangue no músculo. Só jogando. É aquela dor insuportável do ácido lático e eu digo, suporte. Aguenta, você vai até o fim. E vai. Pronto, aí musculação é uma só. Cada indivíduo um treino diferente. Aí, por isso que eu não consigo montar um treino para outra pessoa. Eu não sei como é que a pessoa vai fazer o treino. Aí eu coloco lá na tabela. Supino reto, 4 séries assim, 3 séries assim, só montando. Aí vou detalhando. Será que a pessoa vai fazer? Não vai fazer. Por quê? Quando a pessoa está sozinha que vai executar um treino, começa a doer, a pessoa já tem a primeira falha, que é a falha mental. A dor é tão grande devido ao ácido lático que a pessoa para. Ninguém quer sentir dor. Quem é que quer sentir dor? Ninguém. Aí é um mecanismo de defesa do corpo. O primeiro é o ácido lático. A pessoa vai lá e para. Tenta resistir mais um pouquinho e para. Mas com o acompanhamento de um profissional, aí não aguento mais não. O profissional vai lá, coloca o pé ou o braço aí, continue. Eu tô aqui para te ajudar. Nem ajuda, mas vai lá. Fica só acompanhando. Só assim, só fazendo um movimento que ele tá... E a pessoa consegue uma facilidade e se colocar mais carga, a pessoa faz do mesmo jeito.